Olá, gente! Seguindo então aqui a história do design decorativo, mais especificamente o período do Art Deco, vou entrar no primeiro designer desse movimento, o francês Edgar Brandt. O Edgar nasceu em 1880, bem na noite do Natal, e ele é o primeiro filho ali da família, mas ele só vai ter mais um irmão, uma família pequena para a época, e ele era muito dedicado, muito metódico quando era criança, e com 13 anos ele vai ganhar um acesso a uma escola técnica. Essa é a École Nationale Professionnelle de Vierzon, e é uma escola bem prestigiada ali da época, e ela vai dividir ali o ensino técnico basicamente em duas partes. A oficina de metal, então que seria serralheria, fundição, e a oficina de madeira. O ensino dessa escola ele tinha esse lado bem técnico, então ele se afastava do que tudo que eu já contei aqui desses ateliês artísticos e ele focava na metodologia de produção. E com isso, com 15 anos, o Edgar já era o melhor artífice ali da escola. Em 1898 ali, ele se forma nesse ensino técnico e aí ele precisa servir o exército por 2 anos. Depois desses 2 anos, ele abre um pequeno ateliê para fazer objetos de pequena escala, por exemplo, anéis e pingentes de colares. A gente está então no começo dos anos 1900 e está rolando muito o período do Art Nouveau ali na França, tem toda essa efervescência de produção de mobiliário e o Edgar ele percebe isso e começa a desenvolver alguns objetos numa escala maior, mais de mobiliário, biombo, portão. E para isso ele vai usar as duas técnicas que ele aprendeu no ensino técnico dele, que é justamente a marcenaria e a serralheria. Ele vai juntar as duas coisas, fazendo a maior parte do objeto nesse começo em madeira, com os ornamentos em metal. E bem nesse começo ele está olhando para essa linguagem Art Nouveau e absorvendo ela. E ele vai aparecer para a sociedade francesa ali em 1903, quando ele vai expor um pouco dessa produção no Salon des Artistes Décorateurs. E com essa exposição ele vai começar a receber pedidos desses objetos maiores e o primeiro que ele vai fazer ali que vai ficar reconhecido é o guarda-corpo da escada do Hôtel de Ville em Euville. Aqui ele ainda traz bastante dessas características do Art Nouveau, a gente vê essa aplicação desses elementos botânicos, essa ideia de movimento. Mas então ali por volta de 1910 começa a surgir a ideia do Art Deco. E a ideia do Art Deco vem mais ou menos numa contramão ali, num contraponto do Art Nouveau. O Art Nouveau tinha já lá no começo a ideia da reprodução industrial, né, de alinhar com a indústria, da capacidade industrial. Então os objetos eles tinham uma grande escala. Estou colocando aqui entre aspas porque a gente tem que meio relativizar a escala no período, né? Lá em 1910 a produção era bem menor. Mas então os artistas ali, os que seriam os designers lá na frente, eles começam a se incomodar tanto com a qualidade do produto feito, né, desse produto que é reproduzido de uma forma mais barata possível, quanto com a proposta visual. E é aí que vai começar a surgir a ideia do Art Deco, que é olhar um pouco para a tradição francesa de acabamento, né, de tentar fazer o objeto no melhor material possível e trazer isso de volta. Só que esses artistas ali, proto-designers, eles não necessariamente dominavam a técnica industrial. E aí começa a ter de novo aquele desalinhamento com a indústria. E é aqui que o Edgar ele vai perceber esse movimento e ele vai começar a olhar com aquela visão técnica dele e tentar juntar as duas coisas, tentar juntar uma qualidade de produção, uma qualidade visual, né, de proposta visual, que já tinha no Art Nouveau, mas diferente, para diferenciar justamente, e a técnica que ele dominava muito bem. Para quem não lembra das características gerais aqui do Art Deco, eu estou deixando aqui o link do vídeo passado para vocês verem depois e estou deixando na descrição também, mas vou dar uma passada rápida que ele vai ter muito essa ideia da qualidade e da opulência ali, do luxo, porque esses artistas eles vão tentar introduzir isso com força novamente nos projetos. E isso brigava com a ideia de escala industrial porque não existia ali a tecnologia para viabilizar o que esses artistas estavam propondo.
E o Edgar, olhando para isso com a sua visão técnica, ele também começa a acompanhar todo o desenvolvimento tecnológico que está acontecendo. E uma das primeiras técnicas que surge e ele absorve, vai parecer bem estranho, mas é justamente a solda manual. Até então, para juntar as peças de metal, precisava fazer uma colagem ou uma rebitagem, ou derreter essa peça e já fundir ela do jeito certo. A solda manual vai fazer com que se ganhe velocidade na produção. Ele pode juntar duas peças de metal e soldar ali com a máquina. E aí, quando ele faz essa solda, ele transforma essas duas peças em uma. E essa técnica dava mais resistência para esse objeto e qualidade de acabamento. E possibilitava ele juntar diversas técnicas, por exemplo, fundir uma peça e aí soldar essa peça em outra peça e aí chegar em formas mais complexas. Com uma velocidade de produção mais rápida do que se ele fosse rebitar todas essas peças e, é claro, a qualidade que eu mencionei. Então, com o domínio dessa técnica, ele vai começar a migrar ali do Art Nouveau para o Art Deco, porque ele vai poder deixar as peças mais complexas visualmente e ele também vai conseguir entrar na linha de abstração, numa abstração complexa que vai dar aquele luxo que o Art Deco está buscando. Bom, e olhando agora para o trabalho, para entender essa linguagem Art Deco, né, os elementos que compõem ela, a gente percebe que a primeira coisa é que ele vai acabar abandonando aquela parte da marcenaria e focando principalmente no trabalho com metal. E ele não abandona as referências botânicas do Art Nouveau. Ele vai trabalhar essas referências numa abstração e numa abstração que não é para simplificar, mas que às vezes até deixa mais complexa o retrato desses elementos. E é claro, ele faz isso porque ele consegue dominar essa técnica de produção com qualidade. Outra coisa que ele não abandona totalmente aqui é o uso de figuras mesmo. Então a gente tem essa luminária que tem essa haste que é uma cobra. Ela é geometrizada ali, tem uma estilização, mas ainda assim é uma referência clara de uma forma figurativa. E o que ele faz aqui de bastante diferente do Art Nouveau é que ele começa a trazer esses materiais mais refinados aqui, esses materiais que passam mais aquela ideia de luxo, de modernidade, que é o uso do cobre, desse latão, essas peças mais douradas, que tem esse significado mais da Belle Époque, do ouro. Ele tem como característica fazer bastante dessas grades, com esses motivos aqui bem decorados, e ele vai buscar inspiração também, além da botânica, na forma de composição de padronagem das culturas exóticas, entre aspas aqui, que são as culturas exóticas para os europeus, que vai ser ali a cultura egípcia, a cultura africana, essas culturas mais asiáticas, japonesa, que estão chegando ali naquele momento da Europa de expansionismo e estão chegando cada vez mais esses elementos e ele vai reabsorver elas e reinterpretar. Então o modo como ele compõe, por exemplo, padrões visuais é inspirado nessas culturas. Em 1925, ali na França, vai ter uma grande exposição da sua produção industrial, porque eles estão muito otimistas com o futuro depois que passou aquela crise da Primeira Guerra Mundial. E é aqui que o Art Deco ele começa a explodir para refletir esse otimismo. Mas, como a gente sabe, um pouco depois, em 1939, vem a Segunda Guerra Mundial. E o Edgar, ele viveu até 1960, então ele acaba participando da Segunda Guerra Mundial justamente usando a sua técnica de produção com metal. E aí ele vai acabar focando nesse período numa carreira mais armamentista, onde ele vai desenvolver bastante, principalmente lançadores de granada, de míssil, de torpedo, do que estava surgindo ali de tecnologia de explosão. Então ele vai trabalhar com alguns lançadores daqueles tanques de guerra, ele vai desenvolver vários projetos por aí, mas depois ele acaba retornando para a produção de mobiliário, já agora com uma linguagem diferente, tentando pensar mais num equilíbrio visual, numa coisa mais simples. Já que esse otimismo ali do pós-Primeira Guerra Mundial tinha passado e tinham sido revelados os horrores da Segunda Guerra Mundial, e não fazia mais sentido seguir com aquela linguagem. E esse foi um pouco do trabalho do Edgar Brun. Se vocês gostarem e quiserem acompanhar mais da história do design, se inscreve aqui no canal e aproveita a área de comentários para dizer o que vocês acharam do trabalho dele.
Para quem não me conhece, eu sou designer de produto e lá no meu Instagram eu mostro o dia a dia dos objetos que eu estou criando, assim, os making-offs da minha produção. Vocês podem me seguir lá para acompanhar e a gente se vê em breve por aqui.